Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Nosferatu, remake de 2024, dirigido por Robert Eggers, baseado no clássico de Friedrich Wilhelm Murnau, de 1922. Um longa que estava sendo muito aguardado pelos fãs, não só desse filme histórico, realizado mais de 100 anos atrás, mas também por entusiastas do gênero horror. O longa-metragem tem a Lily Rose Depp e o Nicholas Hoult como protagonistas, trazendo também o Bill Skarsgård no papel do Conde Orlok, o nosso Nosferatu, e ainda temos o Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson e o Simon McBurney. Vamos falar sobre Nosferatu com spoilers, Apesar do que, acredito que quem conhece a história, não só do Nosferatu, mas do Drácula, sabe de tudo que acontece. Mas a gente já avisa aqui que quem não viu ainda essa versão de 2024, faremos nossos comentários aqui com spoilers. E hoje temos casa cheia, Kel, para podermos falar sobre Nosferatu. Vamos dar as boas-vindas primeiro a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, nossa companheira de podcasts. Tudo bom, Ana? Ei, gente, prazer estar aqui. Muito bom poder começar 2025 com esse filme maravilhoso. Eu tava doido para falar dele, ainda mais vendo tanta gente que parece que não entendeu nada do filme. Eu gosto muito desse diretor e é um filme belíssimo, A gente estava precisando de um cinema dessa qualidade. Exatamente, Também sou muito fã do Robert Eggers e fiquei encantado com Nosferatu, Esse mais recente trabalho dele. Vamos dar as boas-vindas também a ele, que é diretor de um filme de terror brasileiro, que tem em uma de suas fontes de inspiração também Drácula, de Bram Stoker. René França, tudo bom com você, meu caro? Tudo bom? Pois é. Prazer estar aqui também para falar desse filme, começar o ano assim, igual a Ana falou, e do vampiro mais heavy metal até agora, Nosferatu e do Eggers. Pois é, o René dirigiu Terra e Luz, filme que está disponível onde, René? No Prime Video? Ou já está em outra plataforma? Ele está também no Pluto TV. Pluto TV. E nos Video On Demand todos, eu acho. Isso. Só procurar lá pelo Terra e Luz, um filme que também traz, René, essa inspiração vampiresca, Só que para o Cerrado goiano. Sim, e o Nosferatu original também foi uma inspiração, porque a ideia original, eu queria esse vampiro mais monstruoso, mais monstro do que o sedutor, E a ideia era, a minha concepção visual inicial era que os vampiros fossem daquele jeito carecas, com orelha pontuda, monstruosos, só que por questões de limitação orçamentária, eles ficaram todos com uma capa preta em cima, porque não tinha como fazer, mas o monstro do Nosferatu era uma grande inspiração aí para a história do Terra e Luz. Maravilha. Bom, a gente também está recebendo hoje aqui no Cinematório Café Matheus Monteiro, mais uma vez conosco. Matheus, que é roteirista, curador, crítico de cinema, é autor do perfil Cinegrafia, e também do site, onde também tem os textos dele. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Você que já nos confidenciou aqui antes das gravações que tinha aí ícones do cinema de horror na sua árvore de Natal, não é? Oi, gente. É um prazer estar aqui no Cinematório de novo, participando de um podcast. E sim, eu costumo dizer que eu fui uma criança criada por Jack Esqueleto, Edward de Mãos de Tesoura e até mesmo Drácula aí. Então, minha árvore de Natal desse último Natal foi temática com filmes de terror. Tem o Drácula do Coppola e tem outras referências ali de filmes de terror também. E especificamente, assim, filmes de vampiro é uma coisa que me atrai muito, então fiquei muito feliz com essa adaptação aí do Nosferatu e com um diretor que eu
gosto cada vez mais. A cada obra eu consigo gostar mais dele. Muito legal. A gente, inclusive, né, Kel, teve o prazer de poder comentar A Bruxa aqui em Belo Horizonte, né, uma sessão comentada lá no Cine Teatro Brasil, com o Matheus e a Ana, né? Foi bom demais. Quase que um podcast ao vivo, né? Foi. Só faltaram as gravações mesmo, assim, todo o equipamento de gravação para ser um podcast, né? Porque a gente tava super à vontade e muito feliz de estar, né, podendo falar de um filme tão bom, assim, juntos e compartilhar isso com o público que tava lá para nos ouvir. Então, foi muito massa e agora estamos aqui de volta para falar de outro grande filme do Eggers, que acertou novamente. Sim, e para você que gosta do cinema do Robert Eggers ou está começando, né, assistindo aos filmes dele agora, conhecendo, nós temos podcast sobre A Bruxa e O Farol, tem crítica no site e temos uma entrevista que eu fiz com o Robert Eggers, o Willem Dafoe, a Lily Rose Depp e o Nicholas Hoult sobre Nosferatu. Está lá no nosso canal no YouTube. Você também acha no nosso site, cinematório.com.br. Então confira lá a conversa que eu tive com eles para falar sobre os bastidores e a realização deste longa-metragem. Entrevistas internacionais no Cinematório. Em vídeo. Né? Novidades aí para 2025. Estamos na era de ouro do Cinematório. Bom, e você que quer apoiar o nosso trabalho, né? Quer ver mais entrevistas, mais podcasts, quer nos ajudar a continuar a fazer aqui o Cinematório, é só vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no link do Cineclube, no banner, qualquer lugar que tiver ali no site, para você conhecer o nosso projeto. Fazendo parte do Cineclube, você nos apoia, nos ajuda a manter o site, os podcasts no ar e também você recebe conteúdo exclusivo preparado só para apoiadores, entre outros benefícios. Conheça então o Cineclube Cinematório. Entre em cinematório.com.br e junte-se a nós. Nosferatu 2024, direção do Robert Eggers, o roteiro assinado pelo próprio Eggers, baseado no roteiro do Nosferatu de 22, escrito pelo Henrik Galim, e também no livro do Bram Stoker, Drácula. Né? Lembrando que o filme Nosferatu de 22 também é baseado em Drácula, só que é uma adaptação não autorizada, né? Porque o Murnau, na época, não tinha como comprar os direitos do filme, mas decidiu fazer a adaptação a si mesmo, mudando o título, o nome dos personagens, né? Então, aqui nessa versão de 2024, é mantida essa estratégia, né, do Murnau. Então, nós temos os personagens com os nomes que a gente encontra lá, tem personagem novo, né? Tem também uma criação do Eggers em cima do roteiro original. E lembrando também que temos um filme de 79 dirigido pelo Werner Herzog, Nosferatu Vampiro da Noite, que ali já é com os personagens com os nomes do Drácula, né? A gente tem ali os nomes criados pelo Bram Stoker. Mas a história, né, o enredo nos três filmes é essencialmente o mesmo. E o que é muito legal, por exemplo, você revendo o Nosferatu de 22 e depois assistindo na sequência o Nosferatu de 2024, é você ver e pegando essas referências, essas homenagens que o Eggers faz. Tem alguns planos, inclusive, que remetem àquela composição do cinema antigo, principalmente os planos abertos, né? Então tem uma coisa bem interessante ali na cor também, né? Antigamente, né, os filmes não eram coloridos, então o que os diretores faziam? Eles pintavam, né, coloriam, por exemplo, para simular a noite, era filmado de dia, então pintava de azul. Então tem uma tinta aqui nesse filme do Eggers que remete, em alguns momentos, a essas cores, né, que o Murnau pensou lá para o seu filme. Quero começar com a Ana, porque a gente está falando aqui de cinema clássico, e queria que você nos dissesse, Ana, justamente sobre
essa comparação que acaba sendo inevitável, né? Apesar do que eu acho que tem havido uma cobrança desnecessária em cima do Eggers de que ele teria que inovar em cima do filme original, porque o filme do Murnau foi muito inovador para a época, né? Tinha técnicas ali que não eram utilizadas. Você vendo o filme hoje, se você não sabe, né, exatamente do que ele estava colocando ali pela primeira vez, você não percebe, né? Então, o uso de um stop motion, né, uma aceleração da imagem, alguma coisa assim, você pode não se dar conta de que aquilo ali na época era uma inovação. Mas eu acho que há uma cobrança injusta e desnecessária agora em cima do Eggers para que ele faça a mesma coisa, que ele traga alguma coisa inovadora, né? Eu não fui com expectativa em relação a isso, gostei do filme demais, justamente porque ele traz essa coisa do clássico mesmo, né? Essa aura do clássico, esse cinema que é diferente dos filmes de terror da A24, por exemplo, né? Esse estilo de horror que se tornou muito na moda, inclusive a partir muito do cinema do próprio Eggers, né? Bom, eu acho o filme extremamente inovador, eu acho essas comparações totalmente desnecessárias. Só do filme ser uma revisitação muito pensada, muito elaborada ao expressionismo alemão com som, já é uma inovação tremenda, né? Se a gente pensar que o expressionismo ele foi criado, né? Ele é um movimento artístico entre guerras, logo depois da Primeira Guerra, que revelava, né, uma visão de mundo diferenciada, de um mundo que estava se preparando para o fascismo, né, e revelando aquele espírito de angústia daquela época. O que ele faz hoje é isso também. Ele não está preocupado com um filme de terror, para mim. Ele está preocupado com o terror do século XIX que está presente no século XXI, com essa mesma ameaça, essa angústia, o fascismo, o conservadorismo, as mulheres sendo caladas de novo, esse embate entre religião e ciência. Está tudo ali colocado com um olhar revisitado de um período, com uma nova tecnologia, com uma nova maneira de narrar, né, que ele faz muito bem. Ele é um excelente diretor, é um excelente construtor de clima, né? E uma coisa que é dele, que eu acho sensacional, que ele tem desde A Bruxa, que passa pelo Farol e também pelo Homem do Norte, que aqui está brilhante, é como ele recria, não a época que ele está tratando, no caso, o século XIX, mas ele recria o imaginário do século XIX. E ele constrói isso com a linguagem como se fosse uma coisa concreta, como se a gente estivesse vendo um sonho contado como uma história, né, mais, de certo modo, linear, né? Então, eu acho que até as homenagens à ideia da luz e sombra, do expressionismo, dos cenários distorcidos, do clima de angústia, do clima da temática da loucura, da insanidade, a crise existencial, tá tudo no filme de uma maneira muito bonita. Então ele faz um filme com um som incrível, né? Sim. Desde a voz dos personagens, né? A voz do vampiro que a gente não tinha no mudo, até o lamento, o arfar da personagem feminina, que eu acho também muito legal, mas você não precisa nem dos diálogos, embora eu acho que os diálogos estão muito bem colocados, alguns tirados do original, das cartelas de intertítulos, ou até de algumas falas do filme do Herzog também, mas ainda assim não precisava, porque se você acompanha a linguagem, você entende perfeitamente aquela história, né? Eu acho até melhor do que alguns filmes do expressionismo. Não no caso do Nosferatu, porque o Murnau ele era muito bom para narrar com imagens, né? Mas o que eu acho
principalmente, é que sempre me incomodou, eu não sei, vocês que gostam muito dessa, como é que eu chamo? Desse mito do vampiro, né? As pessoas têm um fascínio pelo esse mito do vampiro, que foi sendo deturpado pelos filmes da Hammer, até o do Coppola, que eu adoro o filme do Coppola, mas tem essa coisa de ser uma coisa meio sensual, meio sedutora, e eu adoro que ele retirou isso do filme. Então, para mim, isso é muito inovador. Ele tirar essa ideia de ser uma figura sedutora que seduz a mulher para ela virar um imaginário do terror que era uma mulher ter tesão naquela época. Ou sentir vontade sexual naquela época. Então, o filme me arrebatou de várias maneiras, né? De como ele constrói esse imaginário, como ele trabalha a fotografia, como ele trabalha o som, como ele trabalha uma presença ausente desse vampiro. E as pessoas ficaram muito incomodadas com o visual dele, mas eu não sei, todas as mulheres que eu conversei, elas têm uma coisa muito semelhante, né, da gente, que me lembra muito mais o Buñuel do que os filmes de vampiro. Me lembra a Bela da Tarde, sabe assim? Exatamente. Aquela menina linda, casada com um homem lindo, os 2 bonequinhos, e tem um probleminha sexual ali, e ela vai resolver com aquele monstro, né? Então, eu acho que tudo é muito perfeito. Eu fui com uma amiga também, que é psicanalista, e tudo que eu falei com ela, eu queria ter gravado na hora que eu falei, porque agora já me foge, assim. Ela falou assim, nossa, mas você fez psicanálise? Você está falando tudo de psicanálise. Porque eu acho que ele tem muitos aspectos da psicanálise, da ideia de como a mulher era tratada como histérica devido ao seu desejo sexual. Eu gosto muito particularmente de como aquela menina é fascinada e aterrorizada por aquilo, né? Você vê que até o gemido dela não é um gemido sedutor de prazer, é uma coisa meio infantil, assim, que a pessoa não sabe lidar com aquilo. Eu vou deixar vocês falando, senão eu vou ficar aqui só eu falando. É tanta coisa. Muitos temas, né? O filme ele trabalha em diferentes aspectos, né? Aí a questão do medo, né? Da escuridão, né? Do que isso tudo representa, dessa figura vampiresca. Mas vamos focar aqui primeiro, né? Falar sobre o Warlock, né? O Bill Skarsgård que faz esse personagem, e uma coisa que fica muito assim na nossa curiosidade, né, quando surgem esses remakes de clássicos e tudo, e no caso do Nosferatu, né, a gente está falando aqui de uma das figuras mais reprisadas e referenciadas aí ao longo dos últimos 100 anos, né, que é justamente o Warlock lá do Murnau, principalmente as suas garras, né, a sombra ali subindo as escadas, projetada na parede. Como recriar uma figura tão icônica, né? E eu fiquei muito satisfeito com essa versão que o Eggers traz, com toda a maquiagem que foi feita ali em cima do Bill Skarsgård, um ator que tem se especializado em viver essas figuras, né? Lembrar que ele fez o Pennywise de It, a Coisa, né? O palhaço assassino, e em outros filmes também ele se transforma, né? Em outros seres para poder viver esses personagens, né? Agora em 2024 também ele fez o Corvo, né? A refilmagem lá da graphic novel, né? Que foi adaptada também lá nos anos 90 com o Brandon Lee. Então, Kel e René e Matheus, vamos falar sobre o Warlock, né? O que vocês acharam dessa figura monstruosa? Porque depois eu quero que a gente pegue gancho nisso para falar sobre a questão do desejo, né, desse tesão reprimido, né, essa coisa sexual, que é um tema recorrente também nos filmes do Eggers, essa atração, esse desejo, né, essa coisa reprimida, né, isso a gente percebe tanto em personagens femininas quanto também nos masculinos. Enfim, mas vamos falar primeiro do Warlock, porque por mais assustador, medonho, feio, né, monstruoso que ele seja, ele está ali para representar também essa coisa do desejo que a Ellen, personagem da Lily Rose Depp, está ali lutando contra esse medo
né, que esse sentimento surge justamente por causa da sociedade e da época em que ela está inserida. Eu gosto muito de como ele faz o Orlok. Eu acho que, como a Ana disse, assim, ele inova, ele coloca sua própria visão ali sobre algo que é uma figura muito forte, né? Uma figura que não dá pra você não referenciar. Então, ele, ao mesmo tempo que ele inova, ele tá homenageando e ele tá respeitando certa iconicidade, assim, né? Ele mantém essa coisa das garras, ele mantém um pouco do formato, do formato da cabeça, sabe? Então, ele mantém uma aura ainda que referencia o Nosferatu anterior, mas colocando uma visão mais histórica, que é a pegada do Robert Eggers, levando em consideração, e isso eu digo porque eu vi ele comentando sobre isso, assim, levando em consideração relatos, né, históricos de pessoas que realmente acreditavam em vampiros na época, assim, sabe? Então é muito focado em monstruosidade mesmo, assim, nesse pavor, nesse ser que, na verdade, é um ser morto, né? É um ser que está em putrefação, né? Então, ele ser sedutor, como os outros filmes mostram muito, né? Essa coisa de ser bonito até, né? Não é só sedutor. Geralmente ele é bonito. Vamos lembrar aí de Entrevista com o Vampiro, né? Tom Cruise, Brad Geralmente Pitt. ele é irresistível, assim. É um negócio irresistível. Robert Pattinson. Robert, que brilha. Ele brilha, a pele dele brilha. É uma então, fada. Não é um vampiro, é uma fada. Tirando o Shrek. Max Shrek não tem nada de sedutor. Exato. Então ele retira isso de uma forma muito, muito massa, porque dá uma certa veracidade a algo que é, sabe, tão mitológico, assim, tão cheio de estranheza e mistério, mas que tem aí um pouco de cultura, sabe? Tem aí um folclore, sabe? Não é essa palavra que eu gostaria de usar, mas é isso, assim, é um pouco do que pessoas daquela época também acreditavam, né? Porque ele vê a importância dessas narrativas para a cultura. Então, eu acho que o Orlok representa isso. A forma como ele caracteriza o Orlok representa essa visão que ele tem a respeito do Nosferatu enquanto uma figura de cultura, sabe? Que surge ali daquele folclore específico. E não somente do filme, não somente do romance do Bram Stoker, mas que surge de algo anterior até. Que vem das pessoas em si, sabe? Então eu acho bem interessante. E eu gosto muito do trabalho de som, porque a voz dele é poderosíssima. Tipo, a voz dele dá uma coisa assim na gente, sabe? Som e interpretação, né? Que a voz é uma criação do ator. A junção das duas coisas, porque tem a voz, mas tem o trabalho de design de som do filme. Sim. Então, eu gosto muito de como ele tem esse poder, assim, também pela voz, como a Ana comentou, né? É um filme mudo, e aí o filme mudo que ele tá referenciando, e aí ele traz a voz como algo de poder, assim, pro personagem. Então isso também é um contraste muito, muito massa, né? Eu gosto muito dos olhos também. Nossa, assim... Porque carrega uma expressão dos olhos que em outros filmes também eu não me lembro de ter visto, assim, com brilho, com certo brilho. Enfim, então eu gostei muito. E tem essa coisa arquetípica mesmo, né, em relação a Ellen, que a gente pode falar melhor depois, que eu quero ouvir todo mundo sobre se gostou ou não, porque eu acho que é um ponto que gera uma certa discussão, né? Eu acho que tem gente que não vai gostar tanto, até porque mostra muito também no final ali, né?
Mostra bastante. Também mostra ele nu. Eu gosto disso, gosto. Acho bom. Por ele eu entro em coma. Bill Skarsgård em Nosferatu. No caso é por ele eu morro, né? Vamos lá, Renê. Fala pra gente do novo Warlock. Lembrando só que o próprio William Dafoe fez também o Nosferatu no A Sombra do Vampiro, né? Exatamente. E aí ele faz o vampiro que finge que é ator, que finge que é vampiro, né? Que é como se fossem uns bastidores do Nosferatu de 22. Né? Então, eu concordo com tudo que a Ana e a Raquel falaram, e eu acho muito legal essa ideia de ter que imaginar a voz para o personagem que não tinha a voz até então, ali né, a gente já teve a refilmagem do Herzog, mas partindo do filme mudo, como que o Eggers tentou resolver isso, e eu até brinquei no início que era o vampiro heavy metal, porque tem essa voz cavernosa, assim, né, de vocalista de heavy metal, e o visual dele me lembrou um pouco o Rob Halford, que foi do Judas Priest, outros com o bigodão dele, careca ali, aquela figura meio imponente, mas está longe de ser a pessoa sedutora, né? O que eu tive um pouco de incômodo por ele ficar. E aí é uma coisa que eu sei que é totalmente pessoal, porque eu gosto de ver os monstros, assim, eu tenho essa atração por ver o monstro, né, na tela. E faz uma opção muito dele ficar muito nas sombras, né, e ele tá sempre... E eu acho que isso tem tudo a ver com isso que o Renato comentou, a gente vai falar um pouco mais pra frente, dele representar um desejo reprimido. Eu acho que faz sentido a escolha estética dele estar sempre na sombra, porque ele é uma sombra de algo que tá vindo aí, que é esse fascismo de 22, é o fascismo de 24 agora, que é essa repressão da mulher. Então, faz sentido, eu entendo, narrativamente, esteticamente, ele tá nas sombras, porém, eu queria mais do Nosferatu, eu queria mais ele, eu queria ver mais esse olho brilhante, eu queria ter mais, a presença dele tá mais em tela do que só no clima ou só no medo que ele passa. E aí eu tive um pouco de desconexão em relação a sentir medo no filme, eu acho por causa disso, assim. Para mim ele não teve uma presença forte o bastante para eu temer esse personagem. Apesar de gostar do filme, de entrar no clima e de sentir essa angústia que eu acho que está presente assim, desde o início do filme, né? E aí, pensando nisso, eu fiquei muito... Quando eu comecei a assistir, e é muito impressionante o quanto que é parecido com o Drácula mesmo, né? Tanto que a família do Bram Stoker processou, ganhou o processo, né? Sim. E o resultado do processo era que todas as cópias do Nosferatu fossem destruídas. Para nossa sorte, saiu, acho que mais de 1 ou 2 anos depois que saiu esse resultado do processo, então o filme já tinha sido exibido em vários lugares do mundo, então já não tinha mais como destruir todas as cópias, eles não tinham como recolher todas as cópias, né? E por isso que a gente tem o Nosferatu até hoje. Porque eu fiquei pensando assim, por que ele quis refilmar o Nosferatu e não readaptar o Drácula? E eu acho que tá ligado muito a isso que é essa grande temática dele da questão do desejo. No podcast sobre o Drácula do Bram Stoker, né, do Coppola, a gente comentou como que o Drácula ele é uma questão de classe social, né, de vampirismo de uma elite sobre os camponeses, da chegada da modernidade, que o Coppola até representa ali com a chegada do cinema, enfim, de uma série de transformações e aquela figura poderosa e sedutora, e etc., representando isso. E o Nosferatu, o filme de 22, eu acho que é um filme sobre desejo e desejo sexual reprimido, né? Porque, vamos lembrar que no clímax já tá lá, que para derrotar ele é uma donzela que vai, de alguma forma, fazer ele esquecer do raiar do dia, né? Ou seja, tá falando de sexo, assim, né? Que vai, tanto que tem a famosa cena lá
da mão dele, da sombra da mão dele na camisola branca dela, que vai no ventre até o coração, e ela tá na cama, né? Ela tá falando de sexo, de desejo ali, e que é a temática do Eggers. Então eu fiquei muito assim, ele escolheu porque ele quer falar sobre sexo e desejos reprimidos, e faz todo sentido esse Nosferatu para isso que ele quer falar. Só que aí é a coisa da expectativa também. Como eu adorei muito o filme anterior dele, O Homem do Norte, e ele toma várias liberdades visuais e faz umas coisas tão diferentes e inesperadas visualmente, com uma lenda que vai da origem a Hamlet, né, e que é a inspiração para o Hamlet, eu fiquei esperando que ele ia ousar um pouco mais no Nosferatu do que só meio que deixar ele nas sombras com a voz cavernosa. Mas, assim, eu gostei muito do filme, eu só o Conde que me ficou um pouco, mas eu acho que talvez tenha mais a ver com a minha expectativa do que com a proposta, porque eu entendo que ele faz todo sentido com a proposta narrativa desse Nosferatu de 2024. Mas eu queria um pouquinho mais de Nosferatu, sabe? Entendi, Reni. E vamos saber do Matheus agora. Como é que foi, Matheus, reencontrar o Orlok agora na versão Eggers? Nossa, assim, pra mim foi uma experiência muito positiva, porque eu saí do cinema, assim, parecia que eu tinha esquecido de como respirar, sabe? O filme, ele é tão denso, ele é tão aterrorizante pra mim, assim, que realmente, durante o filme inteiro, a gente sente essa tensão, a gente sente esse medo constante, e não só da figura do Nosferatu, mas, assim, de tudo que o filme propõe enquanto estética, enquanto ambiente e atmosfera, mas o Conde Orlok, especificamente, me surpreendeu muito porque eu não conseguia visualizar o Bill Skarsgård ali no personagem. Ele tá tão diferente, tem um trabalho tão bem feito de maquiagem e de atuação mesmo, dessa mudança da voz, da expressão corporal dele, e isso dele ficar nas sombras também, que eu olhava pra aquilo e eu não conseguia ver o ator, eu só conseguia ver o monstro, sabe? Então, pra mim isso funciona muito bem no filme, e eu compartilho desse pensamento de que eu queria ver mais, mas eu acho que pra mim isso é uma coisa positiva, porque é aquele tipo de filme que te deixa esse gostinho de querer ver mais, sabe? E eu vi aí um boato de que vai ter um corte ainda do diretor, uma versão estendida do filme, e que talvez a gente veja mais também, né, desse personagem. É verdade. Vai sair em home video. Mas pensando nessa adaptação, assim, da história do Drácula, né, do Nosferatu, e de tudo que já tem de trajetória na história do cinema, e até um fato meio curioso, porque a primeira vez que eu tive contato com a história do Drácula foi numa adaptação muito ruim, naquela comédia Drácula Morto Mais Feliz, de 95. É aquela com o Leslie Nielsen? Isso, essa mesmo. É muito ruim. E assim, aí já começa a construir todo esse imaginário aí em torno do personagem, e que é icônico, e que depois disso também vai vir várias outras versões. O René falou da versão do Willem Dafoe, né, interpretando o Nosferatu, mas também até mais recente, em 2023, o próprio Nicholas Hoult, que tá nesse filme do Nosferatu, ele fez um filme do Drácula também, né, uma comédia que chama Renfield, Dando a Vida pelo Chefe. Ah, é mesmo. E que o Drácula é o Nicolas Cage, né, então assim, tem toda essa questão dessa variação mesmo, desse arquétipo do vampiro, do personagem do Drácula / Nosferatu, que pra mim é o mesmo personagem, né? E então, assim, foi interessante ver uma versão desse personagem que eu já vi tantas vezes, de diferentes formas, numa versão que me surpreende e que, mesmo conhecendo a história, parecia que eu tava vendo algo pela primeira vez. Então isso pra mim foi um encontro muito positivo, um reencontro, né, com essa história que foi muito positivo. E eu particularmente sou muito fã também do Drácula de Bram Stoker do Coppola, né, de 92, e eu acho que o Gary Oldman ali também faz um trabalho tanto de atuação e de maquiagem e de caracterização que inova, e eu acho que o Eggers conseguiu absorver todas essas referências e essa trajetória histórica do cinema do personagem, e incorporar nesse filme de uma forma muito
fluida dentro ainda da autoria do próprio diretor, sabe? Isso é uma coisa que a gente comentou na sessão lá do A Bruxa, quando a gente fez o debate, que o Robert Eggers é um diretor extremamente autoral e que ele também transita nesse lugar de realismo com mitologia. O próprio A Bruxa, que também tem ali no título, né, do folk tale, que é, né, um conto popular. Então ele vai conseguir incorporar todas essas características e criar algo dele, criar algo que é específico dele. Então, isso tá na figura do Conde Orlok, mas também tá em toda a atmosfera do filme. E que pensando lá no Drácula do Bram Stoker, eu gosto muito, assim, a forma como o Gary Oldman, principalmente na primeira parte do filme, que ele tá no castelo ainda, como que ele se movimenta, parece que ele tá flutuando, e a sombra dele tem movimentos diferentes do que o corpo dele tá fazendo, então já causa ali um terror muito característico também dessa questão da sombra também do vampiro, e que o Eggers consegue trazer também nesse momento do personagem lá no castelo, né, que é o primeiro momento que a gente vê o Nosferatu, escuta a voz dele, que sente medo ali pelo monstro também. Então eu acho que me pega muito, assim. Eu fiquei aterrorizado do início até o final do filme. E todos os outros elementos, assim, de simbologia mesmo que o filme traz, pela questão da modernidade que já está estabelecida na Europa naquela época, mas que ainda tem esse embate de algumas ideias, tanto pelo sexo, mas eu penso também em termos de... enfim, na obra original do Drácula, o livro, ele fala muito sobre avanço tecnológico, né? Avanço de informação, de locomoção de meios de transporte. No Drácula de Bram Stoker, o Coppola, ele consegue trazer isso também, ele representa a chegada do cinema, mas aqui o Eggers, ele fala muito sobre um avanço da medicina e da ciência, que fala sobre distúrbios mentais também, e que usa nomenclaturas até diferentes e comuns na época. Por exemplo, a depressão, que é chamada de melancolia, e ele incorpora ali o elemento também de gênero de filme de possessão, filme de exorcismo, né? Então a gente vê esses corpos ali em estados de sonambulismo e de convulsão, né? Do corpo, da fisicalidade daquilo, e que eu achei genial, assim, o jeito que ele filma, o jeito que ele vai incorporando todos esses elementos e também fazendo referência a tudo que já existe na trajetória do vampiro no cinema, e numa obra que pra mim ela ficou completa, sabe? Eu não sei o que falar do que faltou nesse filme, porque pra mim ficou um filme completo, de roteiro, narrativa, de autoria, de experiência cinematográfica, e aí eu acho que o vampiro mesmo, o Conde Orlok, ele se encaixa nesse sentido. Foi uma entrega que eu não esperava e que pra mim foi uma entrega completa. Por mais que eu ainda queira ver mais, mas foi o suficiente para o que o filme estava me propondo mesmo como experiência, sabe? Sim. Eu acho que por enquanto é isso, mas depois a gente pode falar um pouquinho ainda sobre essas outras simbologias aí do filme. Claro. Ana, você quer complementar, né? Eu quero só falar do personagem, né? Acho que tem a ver com tudo isso que vocês perceberam, né? A gente aqui, sem discordar, tá colocando... tá indo contra muitas críticas que eu vi que falaram exatamente o oposto. A gente acabou tendo uma comunhão aí nesse pensamento. Mas eu gosto dessa ideia dele ser mais como eu falei, uma presença de um horror do que exatamente uma figura, né? E uma coisa que eu percebi, revendo o de 22 e o de 79, é que é a primeira vez que ele coloca isso como o horror dessa classe, dessa nobreza que perdeu todo o poderio, né, depois da Primeira Guerra, e que está em decrepitude ali, né? Já morreu. Sim, e que continua com a sua arrogância, né? É o primeiro que eu vejo que tem essa coisa da nobreza como uma coisa de terror, é o primeiro que expressa isso, né? Porque tanto o do Murnau quanto do Herzog, então, ele é um deprimido, muito educado, né? E até o Max Schreck também e tal.
Mas esse não, ele carrega a arrogância, ele fala sobre isso. Me trate como um lorde, né? Me trate como uma figura superior. Exato. Que é uma questão de classe que não está muito presente no outro. Então tem muito a ver isso que a Raquel estava falando, dessa pesquisa com dos nobres da época, né? Dessa linhagem e tal. Então ele tem essa coisa que a gente já tinha falado também naquela coisa da bruxa. Ele tem toda uma pesquisa histórica, mas não para criar a realidade, mas ele ambienta com a realidade uma coisa que é o imaginário. Então, esses temores, essas fantasias, esses medos, essas angústias da época que ele está retratando. E eu acho que essa figura representou muito bem, porque eu não sei também se ele quer que a gente sinta medo do filme, medo dessa figura. Porque ela é uma figura atraente também, nesse sentido atraente que eu digo, pelo amor de Deus, né? de atrair, o horror ser atraente, né? Você ficar fascinado por aquilo ali. E é um filme hipnótico, a gente se sente com a câmera dele dentro dessa hipnose, desses personagens envolvidos nesse terror, muito mais do que factual, assim. O terror se torna muito mais simbólico, e eu gosto muito disso, apesar dele ser real no filme, né? Ou um real, entre aspas, eu acho isso muito bom. Essa ideia de que ele está criticando ele está concretizando essa figura de poder, essa figura dominadora, essa figura que vem e toma e suga o sangue, literalmente, né? Dos outros, né? Como eram os nobres daquela época. E isso é muito importante mesmo, porque até no figurino, né? O figurino dele é um figurino de um nobre, de um lorde ali daquela época da Transilvânia, aliás, de épocas muito anteriores, né? Então, uma pessoa, um ser, uma figura histórica também nesse sentido, né, que vem de uma outra época, inclusive no modo como quer se comunicar, né, o que ele usa é a língua, né, a língua antiga, inclusive para que seja algo que o marido da Ellen não vai conseguir decifrar, então ele tem essa esperteza ainda, né? Então isso é muito importante mesmo, esses detalhes de que ele também foi alguém, né? Sim. Ele está morto agora, essa criatura maligna da escuridão, né? Mas ele também foi alguém, então ele traz essa história dele, assim, esses costumes. E é engraçado porque, só comentando rapidamente, porque eu não achei que ele se apresenta de menos, assim. Eu acho que pra mim a presença dele foi tão intensa, mesmo estando no começo, né? E ali, quando a gente vai adentrando mais o castelo, e depois que ele vai pro navio, enfim. Acho que a presença dele é tão constante, tão intensa, que eu não sinto que ele não tá ali, que eu não o estou vendo, sabe? A sensação dele já me basta. E aí, quando ele é mostrado, assim, porque eu acho que ele é bastante exposto ali no final, eu acho que tem uma exposição que outros não tiveram, sabe? Principalmente no final ali. O plano ali dele recebendo os raios de sol, né? Sim, toda aquela sequência em que ele está, né, se entregando pra ela e ela se entregando pra ele, tipo assim, eu acho que é de uma exposição imensa pra esse personagem, sabe? Por isso que eu até achei que as pessoas não iriam gostar tanto dessa exposição dele, nesse nível, sabe? Porque você vê, inclusive, como que ele vai se deteriorando mesmo, né? Como que o sol vai afetando aquela pele e aquelas feridas dele. Enfim, eu achei uma exposição. Então, assim, eu tava tão absorvida nesse filme, eu tava tão nesse filme que eu realmente não senti que foi algo que faltou ou que foi em excesso, porque, sabe, eu tava em uma comunhão, assim, igual a personagem mesmo, que resolveu abraçar
Darkseid. Eu acho que até o fato dele não mostrar muito no início é proposital, porque a gente está vendo ele a partir dos olhos dos outros personagens, né? Verdade. Uhum. De como os outros percebem a presença dele. A gente fica nesse lugar. Então é muito interessante, porque aí cada um cria o seu monstro, né? Até que ele se revele de fato para valer, como vai chegando mais pro final. Sim, quando ele conversa com a Ellen ali, que ele tem um diálogo, né, de embate, assim, pra questionar ela. Você não tá se aceitando. Então, assim, eu já tava, caraca, eu já tô, sabe, eu já conheço esse monstro super agora. Renê, comenta o que você escreveu aí no chat, que é muito legal. É que a Ana tava comentando isso, né, sobre talvez ser o primeiro, assim, que demonstra tão claramente essa arrogância do nobre, né, e aí eu tava concordando com ela que é isso, que tem essa coisa do vampiro sedutor e tudo, mas a realidade, né, é que o nobre, ele não tem necessidade de ser sedutor. Ele já tem poder e dinheiro suficiente para fazer o que quiser, com quem quiser, ainda mais se você pensar num nobre de origem medieval até o final ali do século XIX. Então um nobre imortal com superpoder seria ainda mais arrogante do que o nobre que não tem superpoder, né? Então eu acho que condiz totalmente essa forma bruta e arrogante de alguém que se vê como realmente superior, porque as outras representações do Drácula normalmente tratam ele como esse caçador que quer até se divertir um pouco com a presa e vai seduzindo para ir morder o pescoço. E aqui não, ele é essa pessoa que trata os outros como qualquer coisa, né? Porque ele já tem uma origem de berço, que ele se considera melhor que os outros, e ele, com os poderes e a imortalidade dele, ele se considera ainda mais superior a todo o resto. E isso tá bem colocado realmente nessa versão nova do Nosferatu. Inclusive com aquele que é um servo dele, né? Uma espécie de servo dele. O que é o chefe do marido da Ellen, né? Então ele destrata esse cara, assim, de uma forma, sabe, completamente de superioridade mesmo. Porque ele se incomoda, inclusive, com o que ele pede, né? Que é ser ainda mais um servo dele, poder estar mais disponível ainda. Ele se incomoda com isso. Poxa, o jeito que ele fala, né, assim, com ele, tipo, só de você estar me pedindo isso, considerando isso, já é um absurdo. Sim. Então é realmente essa arrogância em outro nível. E essa coisa com o Rancius lá, sei lá como é que chama nessa versão, o servo lá, que é exatamente a burguesia querendo aflorar depois que a nobreza entra em decadência. E a nobreza mesmo em decadência, ela continua querendo se impor. E aquele cara representa isso, uma empresa querendo o dinheiro do conde e sendo subserviente e sendo tratado igual um lixo, né? E eu acho também uma representação bem interessante em relação a todos os outros, já que é para ficar comparando, já que fica se comparando as histórias, né? Então, ele tem muita coisa inovadora, assim, porque ele vai mais a fundo nas questões do que qualquer outro filme. Eu acho legal também não morder exatamente o pescoço, né? Ele morde no coração mesmo, né? Não é aquela coisa da nuca, só com a menina, né? Com a mãe. Pois é, então vamos falar agora sobre desejos reprimidos, né? Porque é esse um tema caro ao Robert Eggers, e aqui no Nosferatu a gente já começa, né, naquela breve introdução ali antes de entrarmos no filme para valer, da Ellen tendo, a gente entende ali que é algo que aconteceu no passado, né, ou um sonho que ela está relembrando algo do passado, né, depois vem ali aquela cartela, né, alguns anos depois, né, enfim, mas temos ali já isso dela se sentir reprimida por não poder sentir esse prazer, né, ou pelo menos não poder demonstrar
que ela quer buscar esse prazer, né? E isso vai acompanhar essa personagem a vida toda, né? Inclusive afetar a sua relação com o marido e a sua própria saúde mental. Só que eu entendo que aqui o Orlok ele não está representando somente esse desejo reprimido da mulher, da Ellen, né? Mas também no sentido mais amplo de ele fazer parte de uma espécie de um triângulo amoroso com o Thomas e a Ellen. Porque quando a gente tem o primeiro contato do Orlok com o Thomas lá no castelo, né, a gente tem primeiro aquela interpretação magnífica do Nicholas Hoult, demonstrando um medo, assim, um estado bruto, né? Aquilo ali me impressionou demais, porque é muito real, né? Sabe quando você está doente, que você treme, assim, aquele frio que vem de dentro, que você não consegue, você pode cobrir o tanto que você conseguir, mas você não vai passar esse medo, esse frio, sabe? Parece que ele está tremendo, assim, desse frio de uma doença, né? E o olho, né, lacrimejando, né, a expressão no rosto dele, é assim, eu me senti representado ali, porque o Orlok me deu medo daquele jeito. Muito tempo que eu não sentia assim, aterrorizado com uma figura igual ali, com a voz que o Bill Skarsgård faz, né, todo aquele olhar, enfim, tudo que a gente já comentou aqui. E então você tem esse primeiro contato dos dois, que remete imediatamente ao filme de 22, onde já havia uma leitura de o Nosferatu ser uma metáfora, né, para a homossexualidade, né, dele ser essa figura que vive ali isolada, vive nesse castelo e que tem essa atração, teria, né, a gente está falando aqui de leituras, né, essa atração pelo Thomas ali, principalmente na hora que ele corta o dedo e aí ele vai sugar o sangue, e há uma leitura de que ali há um corte, depois quando o Thomas aparece lá desfalecido, seria ali uma representação de uma pós-relação sexual, né? Quando você vê aqui no Nosferatu de 2024 a forma como o Orlok está sobre o corpo do Thomas, né, sugando o sangue dele, parece que é uma cópula, né? O movimento que ele faz ali em cima parece um movimento de cópula, né? Então eu fiquei imaginando isso, que também ele pode estar representando aqui também um desejo sexual dessa masculinidade que está sendo questionada, porque esse é outro tema que o Eggers está trabalhando o tempo todo, né? Você pega o Farol, pega o Homem do Norte, né? Ele coloca a masculinidade em xeque também, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, de aqui, nessa época, se o desejo feminino, né, já é uma coisa extremamente proibitiva, né, vista como algo monstruoso, né? E acho que é por isso que o Orlok representa muito bem isso para Ellen, né? Não é que ela sente atração pela figura monstruosa, é porque ele representa essa monstruosidade que para ela é sentir tesão, que é essa coisa que ela não consegue externar, não consegue libertar, não consegue satisfazer plenamente, né? Então eu acho que se para a mulher já é essa representação, imagina para o homem naquela posição desse cara, né? Se houver ali algum tipo de desejo, né, que ele possa sentir por um outro homem, imagine o quanto que isso não seria reprimido também ali naquela sociedade, naquela época, né? Se é hoje em dia, imagina lá. Tanto é que a Ellen depois questiona ele isso, né? Você ficou passível lá quando ele veio e tal, e aí ele, para mostrar que a hombridade dele, ele vai e demonstra o seu desejo por ela, como também nenhum outro filme mostrou, né? Sempre a relação dos dois, do casalzinho, é bem, bem paia, né? Nos outros filmes. É bem morna a relação do casal. Sim. E aqui não, aqui você vê esse amor, você vê esse desejo dela por ele, mas ele... E é aquela coisa do homem tratar a mulher, principalmente nessa época,
a esposa, né, como a futura mãe dos meus filhos, como uma boneca, um bebelô, e não tem aquele desejo, um ímpeto sexual, né? Por isso que eu gosto também de ter a figura da contrapartida do casal, da amiga dela ser mãe, né? E fala-se sempre nisso também, né? O amiguinho dele lá fala que ele já fez 2 filhos, agora já está fazendo um outro, porque ele não resiste a ela, ou seja, ele transa para procriar e ele não permite, quando a Ellen toca nele, por 2 vezes, isso não é gratuito, né? 2 vezes a Ellen encosta nele, ele tira a mão de um jeito, né, como se fosse proibido um homem tocar numa mulher, porque já dá um certo tesão. Então, tem essa contrapartida que a amiga, que é mãe, tipo assim, minha amiga, por que você não seja igual eu? Você casou com um homem bacana, agora é só você ter filho e ser feliz, né? Porque isso está criando problema. E quando o monstro aparece para ela, para Emma Corrin lá, ela fala que agora ela está sentindo a escuridão da Ellen. Ou seja, ela percebeu que o marido não comia ela direito, né? Mais ou menos. Ai, meu Deus. Perfeita, Ana, perfeita. É bem isso, assim, né? E, mais uma vez, visualmente, esses contrastes são muito bem resolvidos, né? Dá pra você perceber a escuridão da Ellen nesse sentido, né? De repressão, mas que também tem ali muito conhecimento que tá reprimido. Não só sexual, mas também de uma outras leituras, de uma outra visão de mundo que está reprimido. Não é só a sexualidade. É um jeito de ser que está sendo reprimido. Sim. E enquanto a outra que segue o padrão, segue as regras, né? Tá ali toda bonitinha, né? Arrumadinha, casa perfeitinha. As filhas não poderiam ser mais bonequinhas, apesar de que as filhas também já estão ali. Enquanto crianças e mais sinceras já estão ali sinalizando. Tem um monstro que vai chegar. Tem um monstro no meu quarto. Tira esse monstro dali. Porque é uma criança sincera. Ainda não foi completamente socializada, né? E aí... E uma hora vai chegar. Sim, essa exato. monstruosidade para elas vai chegar. Elas vão ficar mais velhas. E eu gosto muito que né, a gente... vê a Ellen, assim, em uma dualidade, né? Ela é, ao mesmo tempo, uma vítima dessa assombração, mas é também alguém que pediu por essa assombração, né? Alguém que invocou isso, né? Em seu sofrimento de solidão, assim, ela invocou algo que pudesse ser uma companhia, que é o que mostra o início, né? Então... isso vem a ser uma companhia, mas ao mesmo tempo a assombra. Ela também é uma heroína muito trágica, mas é também uma heroína, e ela meio que transcende esses papéis, assim, porque ela tá numa dualidade que tá em conflito o tempo inteiro. E por isso que é tão impactante o corpo dela em conflito visível, né? Então... a atriz aqui também tá sensacional. Eu acho que quem não gostava muito da Lily Rose Depp agora, né, tem que gostar, porque ela realmente ela tá muito boa. Muito boa, muito boa. Então é aquilo, você vê um conflito interno sendo externalizado pelo corpo, sabe? É uma luta que ela tá passando. Uma luta interna, principalmente, porque... ela precisa aceitar algo dela que existe só nela, que ela não vê em outras pessoas, em outras mulheres, porque a sociedade não permite isso, né? Nem mesmo as pessoas mais próximas dela permitem. Então, ela luta contra si mesma, assim. E aí essas convulsões, né? Essa coisa de ser possuída, né? Tem muito disso também. Me lembrou aquele filme com a Isabelle Adjani. Possessão. A Lily Rose Depp já disse em entrevista que é uma inspiração. Lembra demais. E uma curiosidade é que a Isabelle Adjani faz a personagem no filme do Herzog. Exato.
Então, assim, lembra demais, porque é o corpo se expressando de uma forma agressiva até. Mas é porque é uma luta muito interna, né? E é isso, essa dualidade dela é bastante interessante, assim. E eu acho que em relação a outros filmes, como a gente está falando aqui, também é uma novidade, porque toda essa profundidade dessa personagem é a primeira vez que acontece, que é mostrado, que é trabalhado. Ela tem um protagonismo, ela tem uma singularidade que vai além da história do vampiro em si, né? Ou de ela se sacrificar apenas, né, para acabar com essa maldição. Não existe o sacrifício, mas não é só isso, né? Isso. Ela meio que abraça um lado dela, ela meio que tem essa aceitação, né, de que ela é uma espécie de catalisadora, sabe? Para derrota desse mal. Então eu acho de uma complexidade, assim, pensar como que ela media e transcende ao mesmo tempo tanto a dimensão de luz quanto de sombra. Então eu gosto muito quando o personagem do Von Franz vira para ela e fala, sabe, do quanto que ela seria uma grande figura, né, uma pessoa admirável em outros tempos, e que seria uma grande deusa, porque é isso que ela é, assim, sabe? O que ela tá representando ali é muito poderosa, mas sendo reprimida e, inclusive, não conseguindo sobreviver a isso, né? Porque, no final das contas, o que acaba acontecendo é que ela precisa morrer, sabe? Ou a ir morte... para um outro plano, né? Um outro reino, né? Exato, ali não dá conta. Reino, né? Ali ela não é dali, e aí ela precisa morrer também. Então é um sacrifício, mas é também uma libertação. Sim. Né? Mas é também trágico, porque afinal de contas ela morre, sabe? Sim. E é como a Ana falou, existe o amor entre ela e o marido dela. Você vê isso, assim, né? Existe até uma certa ingenuidade dos dois, assim, em acreditar que eles vão dar certo, mesmo com tantas diferenças, assim, porque ele tem essa característica de querer salvá-la, mas ela não depende disso. É ela quem vai salvar aquele mundo, sabe? É ela que tem a chave para salvar aquele mundo. Não é assim. E ele acha que é ele quem pode salvar, né? Porque toda aquela caçada farsesca que o Von Franz orquestra, né? Porque ele entende que aquele cara, ele precisa achar que é um salvador, entende? Mas a verdadeira salvadora é ela. Então, assim, é muito complexa essa personagem, então eu gosto muito do filme também por isso. Acho que se iguala a personagem de A Bruxa, assim, nesse nível de complexidade, nesse nível de representação feminina. Sabe, sensacional. Acho que dá pra gente falar só da Ellen, dá pra fazer um estudo mesmo, assim, bem profundo, sabe? Eu lembrei pensando na relação do Thomas e da Ellen, né? Eu lembrei De Olhos Bem Fechados, né? O que a gente tá precisando? Transar. Aí resolve os problemas. Eles estão numa lua de mel, o cara tá preocupado com essa jovem burguesia e o amigo é rico, ele tá devendo dinheiro, e isso está muito bem fundamentado no roteiro, né? De que ele tá deixando ela para ir fazer essa viagem absurda, porque ele tá querendo melhorar de vida, né? E ela não tá preocupada com isso. Ela é transcendente em relação a isso. Ele é o capitalista que tá percebendo, né? Igual eu brinquei com o Renato na entrevista dele com o Nicholas Hoult, que ele falou que... Eu falei que ele deu uma de Baxter, né? Ele percebe que ele perdeu tudo querendo uma coisa que não faz sentido. O herói ingênuo. Né? Que é uma posição, é dinheiro. E aí ele perde o amor por causa disso. Ele em vez de ficar ali na lua de mel, ele vai atrás do conde e se ferra. Agora, falando do Von Franz, é um personagem
muito bom também, né? O Willem Dafoe é maravilhoso. E eu gosto muito que, assim, na hora que ele entra no quarto para poder ver a Ellen, tipo, a primeira coisa que ele já entra falando: desamarrem esse anjo, né? Acho que ele chama ela de anjo, né? Essa criança, né? Desamarrem ela. Tipo, ele nem... A primeira coisa que ele faz. Quando ele vê ela é isso: desamarrem ela. Então, ele tem bondade, né? Ele tem compreensão, ele quer ouvi-la. É uma desconstrução do Van Helsing sensacional. Nunca gostei desse Van Helsing caçador, implacável. E ele dá uma humanidade para ele, esse cara dúbio, esse cara ambíguo, esse cara incoerente. Né? E que foi expulso da academia por ter ideias, né, que estão além ali do que as pessoas estavam querendo. Por causa do ocultismo, né? Que chamam ali de ocultismo, mas é porque ele está indo além, né, do que é o certinho ali, né, as regras ali, né, o que está no livro, né, ele está indo além, né, e ele acaba sendo intelectualmente, né, ele é um cara que também acaba sendo reprimido, né, pela sociedade ali que ele está inserido. Você vê esses personagens todos, eles estão isolados de alguma forma, né? O Orlok está lá no castelo, o Von Franz está isolado lá no quartinho dele lá, a Ellen está isolada lá nos seus delírios, né? Presa dentro do quarto. E uma coisa interessante é sobre o nome dele, né? Albin Eberhard von Franz. Que eu já ouvi von Franz em algum lugar. Aí eu fui pesquisar. É uma referência, assim, a Mary Louise von Franz, que foi, tipo, a aluna número 1 do Jung. Então, ela, tipo assim, é uma referência mesmo, sabe? Em psicologia. E, inclusive, ela fez estudos sobre contos de fadas, psicanálise. E ela foi uma aluna, assim, exemplar do Jung. E também tem a questão de ser uma referência ao Albin Grau, né, que foi designer de produção, que foi produtor do Nosferatu do Murnau. Ah, legal. Né? E que, inclusive, era arquiteto e dizem que era um ocultista alemão. Então, assim, juntou essas duas referências, assim, para ser o personagem que melhor entende a Ellen, né? Que vê a grandeza dela, vê também o sofrimento e vê também o destino, né? O que ela vai precisar fazer, assim, ele entende e não a reprime. Essa coisa de colocar o espartilho para poder amarrar a mulher. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa violentíssima, né? Você percebe que a menina tá passando mais mal por causa de estarem praticamente retirando todo o ar dela por causa daquele espartilho, que eles vão apertando cada vez mais. Então, tipo, sabe? E ao mesmo tempo também estão lá amarrando ela na cama, dopando com éter. Dopam com éter. Então ele vai contra tudo isso, porque ele entende, não, ela precisa ser ela. A gente precisa analisar o que está acontecendo, mas assistindo ela como ela é, e não, né, forçando ela a não ser, né, a não sentir, a não verbalizar. Então, é a pessoa que entende, né, é a pessoa que, inclusive, tem aí esse conhecimento que muitos rejeitam, porque não é o conhecimento científico com as bases da época e vai, como você falou, vai além, né? É bem esse embate mesmo do que a ciência não dá conta. E eu acho esse personagem do professor também, talvez seja o personagem que o Robert Eggers parece mais empolgado quando ele vai filmar a cena, sabe? Porque é o professor que ele é excêntrico, mas ao mesmo tempo ele é o cara que tá sempre prevendo as situações, ele tá sempre um passo à frente de tudo que tá acontecendo, ele que consegue visualizar a situação e resolver essa situação, né? E não à toa ele é um professor, né? Que ele é o cara que é o estudioso, mas também ele tem essa dualidade, da pessoa que é da ciência, mas que também carrega algo de místico, né?
Então ele tem conhecimento científico, mas ele também tem o conhecimento sobre essa criatura, essa coisa sobrenatural que invade as pessoas, né, que entra na mente das pessoas e que tá ali buscando se alimentar e sugar as pessoas, tanto no sentido literal quanto no sentido sexual também. E eu acho que esse filme todo, ele tem um trabalho de construção de personagem e de todos os personagens, assim, em função da narrativa, que... Eu não sei, eu acho que o Nicholas Hoult, ele demonstra esse medo de um jeito muito visceral também, e até a cena que foi comentada, de quando ele vai ter a relação sexual com a mulher dele, de um jeito violento também, porque essa trajetória do personagem, ela tá tão bem construída ali, do início até o final, e assim, ele não é nem o protagonista da história, quem é a protagonista é a Ellen. Então esses personagens secundários que estão ali em função dessa construção simbólica, é o casal de amigos que representa a família tradicional, né, a família certinha, dentro do padrão, e que eles têm esse receio pela Ellen, mas ao mesmo tempo eles também não escutam o que o professor está falando, o que o especialista está falando. E é curioso porque esse casal de amigos, né, essa amiga da Ellen, na obra original, ela é a Lucy, que na versão do Drácula, ela na verdade é a amiga promíscua, né, ela que está ali na dúvida de com quem que ela vai casar, e ela tem vários pretendentes, e ela tem mais experiências sexuais, enquanto a protagonista em si, que é essa mulher de desejo do Drácula, do Nosferatu, anteriormente ela é a mulher pura, ela é a mulher inocente. E isso é um ponto inovador mesmo, né? É o Eggers falando que esses personagens, eles também têm essas pulsões sexuais, eles também têm essas vontades e essas... não sei, essas coisas que são reprimidas mesmo. E sobre a figura do vampiro também, historicamente, eu acho que vampiro não serve pra ser heterossexual, sabe? Eu acho que se você tem uma criatura que vive por centenas de anos e ela é heterossexual, ela não aproveitou essa vivência de centenas de anos o suficiente, porque é muito coerente pra mim vampiros bissexuais e, enfim... Porque... Sem fronteiras, isso mesmo, perfeito. Sim, e até historicamente, né? Tem a vampira Carmila, tem todas essas representações que mostram um vampiro como essa pessoa que vai romper esses padrões enfim, que acaba chegando para essa sociedade conservadora como uma ameaça, né? Como uma doença que vai avançando e se espalhando ali na cidade, e isso no filme representado também pela infestação de ratos, que é maravilhoso de ver no filme. Eu achei muito bem mostrado visualmente essa infestação e as pessoas adoecendo por causa disso. Tanto que a personagem da Emma Corrin, quando ela tá ali nos últimos momentos de vida dela, e ela tem esse momento também de quase que uma revelação, me lembra muito do que o Eggers fez lá em A Bruxa, com aquele menino, irmão da protagonista, que quando ele fica ali num estado de transe, né, possuído também, no momento final dele, ele começa a falar quase que uma oração, quase que uma poesia ali. Sim. E ele começa a falar aquilo e vai intensificando até chegar no momento da morte do personagem. E eu vejo o Eggers fazendo isso de novo nesse filme, então parece que ele vai tanto pegando essas referências da mitologia do vampiro e as referências da sua própria obra para poder construir um filme que é dele. Que antes de ser um filme do Nosferatu ou do Drácula ou de qualquer outra coisa que às vezes as pessoas ficam esperando ver o Nosferatu, mas eles esquecem que tem um autor que é bastante autoral ali por trás e que vai imprimir a visão de mundo dele, a arte dele, e que a gente não pode esperar ver um Nosferatu à la Murnau, porque a gente está vendo um Nosferatu do Robert Eggers, e isso tem toda uma diferença. Não é como se a gente estivesse falando de uma adaptação de um diretor, sei lá, contratado por um estúdio, um diretor qualquer que vai só fazer um filme genérico. A gente não está falando de um caso assim, a gente está falando de um diretor autoral. Então, eu acho que o Eggers consegue fazer um trabalho quase que
não sei, acho que artesanal e artístico, nesse sentido de ir pegando todos esses elementos de uma construção cinematográfica que é desenvolvimento de personagem, roteiro, fotografia, que inclusive a gente não comentou muito, mas a fotografia do filme é uma das coisas mais lindas que eu vi nos últimos anos no cinema. Tem vários frames ali que vai ficar na minha memória por muito tempo, sabe? É um filme bonito de assistir. Sim. Então, é esse trabalho artesanal de ir combinando os elementos num equilíbrio que, pra mim, nesse filme, tá tudo em um equilíbrio perfeito. Não tem nada que tá em menos ou mais do que o outro, causando algum estranhamento. Tá tudo ali em função dessa simbologia que o Eggers tá trazendo. E eu acho isso impressionante. Eu acho que, pra não ter gostado desse filme, eu não sei o que as pessoas que não gostaram esperavam, assim. Porque tudo que eu espero de um filme é uma entrega nesse sentido, é uma entrega autoral. E esse filme conseguiu trazer isso pra mim. E de personagem também, eu enquanto roteirista, construção de personagem é algo que eu valorizo muito nos filmes, e que nesse filme não tem também o que falar sobre esses personagens. Ou ao contrário, tem muito o que falar sobre esses personagens, porque eles são tão ricos enfim, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre cada um dos personagens e como que eles contribuem para essas construções, porque é um trabalho muito cuidadoso que está sendo feito aí nesse filme. Sim. Só dando crédito aqui, a fotografia é do Jarin Blasker. Pronúncia, vocês sabem, eu nem sempre acerto, né? Aliás, eu raramente acerto, mas tô tentando me fazer o meu melhor aqui. Renato Silveira, você não vai pronunciar direito, Renato? Ele trabalhou com o Eggers em O Farol, né? E foi, inclusive, indicado ao Oscar. Mas, falando de personagens, né? O único que eu não gosto tanto é o do Aaron Taylor-Johnson. Aliás, o primeiro nome dele, do personagem, né? Friedrich. É uma alusão aí ao Murnau, né? O primeiro nome do Murnau. Mas ali acho que é o único ponto do filme que eu acho que é onde o Eggers vai além do que tem nas outras versões, né? E que eu sinto que, sabe, Olha, não gosto tanto. eu gosto dele, Renato. Eu acho bom porque ele é a ciência mais pura e mais humanista da época. Não, sim, o que ele representa eu gosto. Eu tô dizendo assim, no sentido de prolongar as cenas dele, a subtrama dele ali, sabe? Ah, eu gosto. Eu acho mais legal. Revendo com os outros, nos outros é assim, é o médico do asilo, só, praticamente. E ali não, ele tem um personagem mesmo. Nenhum personagem tá sobrando no filme, né? Eu gosto de como ele põe ele como um embate da ciência tradicional com essa ciência que abraça o incompreensível, que é o Dafoe. Renê, cadê você? Eu tô aqui. Cadê o René? Mas não, é porque tudo que eu tinha notado aqui, vocês falaram. Olha, eu vou então puxar aqui para algumas cenas que eu acho belíssimas. Por exemplo, a cena da ponte. A cena em que o marido da Ellen tá chegando perto do castelo. Porque no filme do Murnau, isso é muito bom também. Isso é fantástico, né? Essa coisa de que tá literalmente atravessando mundos. E o Robert Eggers, ele conseguiu passar essa mesma sensação de atravessando mundos, indo para uma outra dimensão, só que de forma completamente diferente, sabe? Ele tá passando a mesma sensação do filme anterior, né, do primeiro, só que muito diferente, assim, com o estilo dele, com as novas tecnologias de hoje. E eu achei maravilhosa aquela movimentação de câmera, né? Que os ângulos que vão mudando, assim, para te dar essa sensação de algo que tá completamente fora da sua compreensão natural. Então, assim, aquela ponte, né? Quando ele atravessa, e aí você tá de frente a uma
a um ambiente gélido e que tem uma floresta imensa e de repente chega a carruagem lá. Tipo, nossa, eu achei isso muito lindo. E ele entra na carruagem levitando, né? Isso, que é também muito diferente no primeiro, né? Porque ali no do Murnau, o Nosferatu já aparece, né? Tipo, já tá ali nessa carruagem, mas ele tá disfarçado, ele não tá se apresentando ainda. Mas aqui não tem absolutamente nada, ninguém. Ele tá sozinho. Mas essa travessia, sabe? A partir do momento da ponte, quando ele chega na ponte, que aí a câmera até se desloca pra direita pra mostrar várias cruzes, assim. E com certeza, né, os religiosos colocaram ali pra poder construir uma espécie de proteção, de um altar que possa proteger de alguma forma quem passa por ali, mas não tem outra sensação senão de um maravilhamento mesmo, assim, que o filme me traz dessa imersão nessa nova dimensão aqui. Então, assim, eu tô junto do personagem e tô atravessando essa ponte junto e tô sentindo muito tudo que ele sente também. Então, esse horror, né, que vai gradualmente crescendo, começa principalmente aqui, a partir do atravessamento da ponte. Eu gosto muito também de como o Eggers constrói esses planos, né, que não são exatamente planos sequências, mas tem uma continuidade, né, de um enquadramento no outro, né, é como se fosse um plano contínuo ali, de você ir para um ambiente, sair do outro, né, aquela câmera ela vai nas transições, né, ele sai de um ambiente, vai para outro, sai de um personagem, vai para outro, de um ponto de vista, vai para outro. Então, ele faz isso de uma maneira que nos coloca nesse estado de espírito que é fantasioso, né? É uma transcendência. Uma transcendência, sim. E tem uma coisa também que eu gosto muito nessa movimentação de câmera, é que ele usa bastante a panorâmica e também os trilhos, né? Fazer aquele movimento da câmera no trilho, que são movimentos não naturais para o nosso olhar, né? Então, assim, você não vê as coisas assim. Quando a câmera faz esse movimento, né, num filme, você não consegue fazer isso com a cabeça, né? Então, é uma coisa extremamente cinematográfica, né? E que aqui ele traduz num sentido de não naturalidade, porque ali ele está nessa outra natureza, né? Nessa coisa estranha, né? Do sobrenatural, do outro mundo. Do onírico também. É uma referência. Onírico também. E que é uma referência ao Murnau. O Murnau total. E a ideia do Buñuel também, do sonho dentro do sonho, dentro do sonho. E a gente entrar nesse sonho dos personagens. E se você for olhar, Renato, depois se puder colocar no post do podcast, eu tenho uns planos aqui que não é só do Nosferatu, é do Fausto também, do Murnau. Sim. Esse que a Raquel falou da encruzilhada, que vai aparecer a carruagem, me lembrou exatamente o Fausto. Aquela sombra que vai tomando conta da cidade, em vez de só do coração dela, isso já está lá no Fausto. Então, além da homenagem ao Nosferatu, do Murnau, ao próprio Murnau como realizador, como um cara que conseguia, com as imagens, passar uma sensação muito mais do que pela história em si. Sim. E outra, falando de cenas, né? Inclusive, já convido aqui todos vocês a fazer o mesmo, se quiserem citar aí cenas que vocês consideram memoráveis do filme, que a gente ainda não comentou, para a gente ir caminhando aqui para o final. Mas uma que eu gosto muito também, e aí para falar de inovação, né, já que a gente está voltando nisso aqui o tempo todo, mas se no filme original de 22 você tem a sombra da mão, da garra, né, ali sendo projetada na parede, e em outros momentos também, né, como algo que é muito ligado ao Nosferatu, né, aqui o Eggers faz isso também de uma maneira própria, né, e aí nesse sentido
a cena que eu mais gosto é quando você vê a sombra da mão passando por cima da cidade, né? Aquela sombra gigantesca, né? Porque aquilo é como se fosse a sombra do Nosferatu sobre nós, né? Sobre o mundo. Porque aí você pensa no tanto de significados, de interpretações que você pode tirar do filme e pensar o quanto que isso ele está falando do nosso mundo também, né? Se você pensar, aí indo para outros temas que a gente não entrou exatamente, né? A gente não aprofundou aqui no podcast, mas, por exemplo, o quanto que o Nosferatu, sendo essa figura obscura, né, monstruosa, vampiresca, também está representando esse avanço do extremismo, né, no nosso mundo. Então, é uma época que a gente está vivendo perfeita também para revisitar esse tema que é tão sombrio, né, e que lá no de 22 também já estava sendo uma alegoria, né, para ele representar essa ascensão ali do partido nazista, né, e tudo mais. Se você pensar também na praga sendo uma representação do que a gente acabou de viver com a pandemia de Covid, né, de ser essa coisa que nos domina, né, que deixa a sociedade toda ali maluca, né, as pessoas morrendo, né, aquele monte de caixão sendo levado para cima e para baixo, né, enfim. E também uma outra coisa que a gente observa nos filmes do Eggers, que é de abordar esses medos profundos da humanidade, né? Então, quando ele vai lá falar da bruxaria, lá em A Bruxa, quando ele, no Farol, traz todas aquelas figuras mitológicas, né, para fazer essa coisa da masculinidade. Quando ele, no Homem do Norte, fala sobre os vikings, né, sobre guerra e tudo mais. E então eu acho muito bacana como que é um diretor que fala sobre isso no cinema de horror, porque o cinema de horror contemporâneo ele explora pouco esses lugares, né, esse medo profundo, esse medo histórico, né. A gente vê aí muitos filmes desses que estão por aí, né, dessa safra mais recente aí, dos últimos 10 anos, vamos dizer, tratando de temas que são importantes, sim, são temas atuais e tudo, mas o Eggers é um dos poucos que vai mais para trás, sabe? Para tratar disso e mostrar o quanto que esses medos ainda nos acompanham, né? Então essa sombra da mão ali sobre a cidade, eu acho que é muito representativa disso. O quanto que o Nosferatu representa isso, né? O quanto que essa figura que ainda está pairando sobre nós nesse momento da história. Eu já tinha falado né, dessa sombra da mão na cidade, que eu acho também que vai além do que foi proposto no inicial, mas a cena do prólogo, daquela sombra na cortina entrando pela janela, né, uma coisa que vem de fora para o seu mundo interno. Sim. E aí fica entre a sombra aparecer e virar uma cortina e ter uma presença ali pela sombra ou não, e ela ali se entregando aquilo que vem de fora, entrando pela janela, que é tão simbólico psicanaliticamente, né? Eu acho essa sequência, desde o início, ela já me arrebatou também de cara para entender o que ele estava querendo simbolizar nesse filme. Essa sombra que entra pela janela, assim, né? Invade o quarto dessa moça inocente que está ali esperando de camisola. Poderia ser tanto o Peter Pan, mas no caso aqui a gente tá falando do Nosferatu, né? Mas assim, eu penso que isso que o Renato falou sobre essa ideia conservadorista, assim, que avança nessas épocas em que a gente pensa esses filmes, é tão simbólico, sabe? E por isso que eu gosto muito também do personagem do Aaron Taylor Johnson, porque ele é o cara que tá ali no estado de negacionismo, né? De tudo que ele tá ouvindo, tudo que ele tá vivendo. E a esposa dele morre e ele ainda continua negando toda a ciência, que no caso desse filme tem toda a questão do misticismo também, mas ele ignora o professor, né? Então, assim, e isso me remete também a uma das cenas que me impactou bastante no filme, que é a morte dos filhos dele, né? Que eu acho que, pelo menos eu não me lembro de ver uma cena no cinema de assassinato de crianças
e de um jeito bem, bem explícito, mas ao mesmo tempo muito poético, igual tudo que o Eggers faz em termos de construção visual. Mas foi uma cena que me impactou, que na hora que eu vi eu falei, nossa, eu achei corajoso mostrar uma imagem desse nível, sabe? E não sei, assim, eu acho que é um filme que ele realmente tem várias cenas que ficam na memória. Eu gosto muito da cena em que o Nicholas Hoult vai onde que o Nosferatu fica dormindo, né? Onde que ele fica ali. E tem, na verdade, aqueles cachorros, sabe? Aqueles lobos, não sei. Sim. E que avançam nele. Eu gosto muito dessa cena. E a cena da carruagem. Eu acho que a da carruagem, pra mim, assim, ela é um espetáculo visual mesmo. Não tem o que falar. É uma coisa super poética. E é algo que também tem em outros filmes aí de vampiro e do Drácula, mas que o Robert Eggers fez ali com o trabalho de iluminação da cena, enquadramento, tudo. É uma obra de arte por si só esse enquadramento, só esse frame, sabe? Enfim, eu acho que quanto mais a gente discute aqui, mais eu gosto do filme, mais eu tenho vontade até de rever esse filme, que inclusive eu preciso rever. Mas é um filme que pra mim é uma das melhores adaptações mesmo de Drácula e Nosferatu. Não tem defeito, sabe? Pra mim não é um filme que eu consigo olhar pra tudo que foi feito e admirar aquilo tudo, porque... Enfim, é tudo muito, muito bom mesmo. Das cenas, eu acho que essas todas aí, essa da cortina, acho que é a que eu mais vou lembrar do filme, é a que mais me marcou, mas eu acho que uma que talvez seja a minha preferida, uma das preferidas, é logo ali dessa parte toda assim que a Raquel falou, que vai da carruagem, a chegada dele, mas depois que parece que tem uma espécie de um ritual de sacrifício. Eu acho que ali é o momento do filme que mais me trouxe medo e angústia, que eu acho que o Eggers tem um talento muito especial para retomar um tipo de medo profundo, assim, um medo quase pré-histórico, digamos assim, instintivo, no sentido assim que é aquele medo do escuro puro, do escuro que você não sabe o que pode estar ali, que um animal pode pegar, que alguma coisa pode pegar, né? E eu acho que isso tá em todos os filmes dele, em alguns momentos, pelo menos, em que ele consegue pegar no espectador isso de um medo, de um desconhecido tão profundo, tão além, que você tem aquele arrepio, aquela angústia. E eu acho que esse momento ali que eles chegam e eles encontram ali o que seria o caixão do Nosferatu e vão abrir, e aí ele sai, mas aí fica aquela dúvida se aquilo tá acontecendo ou se ele sonhou e ele acorda e aí não tem ninguém. Essa confusão mental do personagem que ele joga o espectador junto, eu acho que é um momento assim que me pegou mais no filme, assim, que eu entrei mais no filme, e eu acho que é uma das minhas cenas preferidas é essa. Mas eu tô escutando aqui e com certeza eu acho que de todos aqui eu gostei muito do filme, mas eu com certeza gostei menos que vocês, que eu vi que vocês gostaram realmente muito, muito, muito do filme. Sim. Eu tô até com vontade de rever agora pra trazer esse outro olhar, porque vocês realmente amaram o filme de um jeito que eu não esperava, se vocês tivessem gostado tanto. Assim. Eu gostei do filme, mas eu gostei moderadamente, sabe? Gostei. Assim. Você inclusive teve problemas com o Nosferatu em si, que a gente não teve também. Né? Essa coisa de como ele... Eu também eu fiquei muito no outro lugar, eu acho, também, assim, de não conseguir entrar totalmente, por estar reconhecendo... enfim, eu passo muito trechos do filme, né? Passava muito nas aulas do filme de 22. Eu vi muito, muito, muito o Drácula do Coppola, eu li o livro. Então eu ficava muito, sabe, num racionamento, numa parte meio racional também de essa parte é igual, essa é diferente, isso aqui ele deve ter feito assim, sabe? E eu acho que isso me atrapalhou um pouco na relação do filme. Mas eu gostei bastante, só que eu não fui pego pelo Nosferatu como vocês foram. Espere até hoje à noite.
Abrace a escuridão que há em Nosferatu. Eu não sei se vocês viram o do Herzog, né? Também, mas ele tem também essa coisa da como é que chama? Dessa personagem feminina como é que fala? Se sacrificar, né? Para limpar a coisa ali, limpar o mal e tudo. Mas a única coisa realmente que eu acho bem legal, bem diferente que tem no do Herzog é aquele baile dos nobres na rua, já que eles vão morrer, então eles ficam dançando na rua e jantando, já que a peste tomou conta e tal. E eu acho que o Eggers pegou isso e inseriu mais profundamente essa questão dessa mudança econômica na Europa, né, depois da Primeira Guerra, como eu falei, da queda da nobreza, a burguesia em ascensão, aquele amigo que é um cara que herdou a herança do pai, mas ele mesmo não faz nada. Então ele transborda isso pro filme e insere de uma forma interessante essa questão ao longo do filme. Sim, sim. Uma coisa legal do filme do Herzog também é como que ele termina, né? Diferente dos outros, hein? Porque ali o personagem, lá é o Jonathan, né? O Jonathan fica possuído, seria né? o Thomas, ele fica possuído, ele se torna o Nosferatu, né? Ele vai ser o próximo Nosferatu, né? Ele vai embora, né? Que é uma coisa que eu também, eu particularmente não gosto, né? Porque eu também acho que quando ele pega para readaptar o Nosferatu, que é o mito do mito, né? Não o original do Drácula, porque no Drácula tem isso, mordeu, a figura vira vampira, e ela fica querendo. Aqui não, aqui ele é o sugador que pega o sangue e interfere na vida daquelas pessoas. Eu gosto mais dessa ideia, dessa nobreza, como a gente já falou, né? Arrogante e decadente, que não aceita que perdeu o poderio. E que tem a ver também, né? Se a gente pensar nesses nobres que pegavam as moças a bel prazer por causa da grana e tal, isso pode ter a ver até com uma questão de abuso também, que ela pode ter sofrido, né, na infância, sei lá, e que não fala muito o que aconteceu com ela. Eu vi gente falando, mas ela fala que aconteceu isso com ela na infância, e ela tá agora, o prólogo, ela era jovem ainda, ela não era criança, mas até porque nessa época ela podia ter 15 anos e há um tempo atrás ela tinha 13, ela era criança do mesmo jeito, né? Isso não interessa. Adolescente. Então essa coisa desse vampiro que toma conta, que suga o coração, suga a vida da pessoa, é muito legal isso. E o marido não ter morrido, né? Que tem um pouco disso no do Herzog também, como se ela, pressentindo, ela salvou ele, né? Ela chama o monstro para ele largar o marido, que tem uma ideia assim ali também, por isso que ele sobrevive. Então eu acho muito legal isso, de assim, ele chupou o sangue e morreu, não vai virar não vai virar vampiro, não vai atacar e virar uma praga. A praga em si já está instaurada, né? Então eu não vejo problema nisso. Eu não entendo as pessoas não entenderem que é uma visão do cara. Se ele tivesse feito igualzinho o original, todo mundo ia falar mal. Ele fez igual, que ele está imitando. Aí ele faz diferente. Aí o povo, não acrescentou nada no original, porque as pessoas também estão com uma lembrança muito longe das outras versões, para não perceber que tem. E isso que o Matheus falou. É um autor com a sua visão sobre isso. É um autor que não é um autor qualquer. Ele já fez 3 filmes incríveis sobre esse imaginário de séculos passados e que tem tanto a ver com o que a gente é hoje, né? Não é à toa que ele pegou o imaginário do próprio Hamlet, que já virou uma coisa tão consagrada, né, no mito
de personagens na história da humanidade. Ele vai pegar esse mito da masculinidade, o mito da bruxaria, o mito lá no Farol também, e agora esse mito do vampiro, do que ele significa. Então, as pessoas elas esqueceram, e eu acho que os críticos têm que ter uma humildade para perceber que o diretor não tem que fazer nem um pouco o filme que eles esperavam que eles fizessem, né? Que eles queriam. Isso é o que mais acontece. Isso aí essa aí é a praga na crítica de cinema. A praga essa. Como diria o Von Franz. As pessoas Franz, querem ver o filme que elas, né, esperam ver o filme que elas queriam. Imaginaram. Essa é a grande questão, como diz Von Franz no filme. Isso não é justo, isso não é necessário, né? A gente pode até dar a nossa opinião, a gente fala, eu gostei disso, eu preferia assim. Isso é normal, todo mundo tem isso com o filme. Agora, um crítico, ele não tem que... eu esperava que fosse assim. Isso aí é a expectativa dele, né? E isso é transferido para o público, né? E o que o crítico tem que fazer? Ele tem que destrinchar o filme para que as pessoas vejam além do que o filme oferece. Ele não tem que ficar, né, reconstruindo o filme que ele imaginou na cabeça dele, que o diretor fez ou não fez. Porque isso não interessa a ninguém. O Eggers, eu fico imaginando, o Heitor Capuzzo, ele falava uma coisa assim... o Eggers está muito preocupado com o que você acha do filme dele, entendeu? Ele não vai dormir hoje porque você estava achando que o filme ia ser isso e vai ser aquilo, né? Então, as pessoas têm que analisar a obra em si que está sendo oferecida nessa época. Por que 100 e tantos anos depois falar ainda desse mito? E igual você falou, Renato, a gente está numa época sombria, a gente está numa época que esse mal está voltando a tomar conta, esse obscurantismo, essa teocracia monstruosa que está rondando a gente. Então, é muito legal falar sobre esse tema de novo. Quando a gente está regredindo para o século XIX. Sim, né? sim. Quando a gente já devia estar em 2001, do Kubrick, coitado, 2021, mais. É dose. Pois é. Muitas questões, né? E eu fico imaginando que você que está nos ouvindo aqui deve também aí estar pensando muitas coisas sobre o Nosferatu. Então, a gente reforça aqui que o espaço de comentários está sempre aberto para você interagir com a gente. Deixe aí sua mensagem, se você quiser deixar sua opinião aí também sobre o Nosferatu, onde quer que você esteja ouvindo, né? A plataforma que você estiver ouvindo o podcast. Tem também o nosso e-mail, contato@cinematório.com.br. E você que faz parte do Cineclube pode interagir com a gente no nosso grupo fechado para apoiadores. E antes da gente encerrar, eu queria dedicar esse programa à memória de Neila Torraca, que viveu o grande vampiro brasileiro, Conde Vlad, na novela Vamp. Ele que nos deixou recentemente, né? Grande ator, uma grande figura, né? E Viva grande Ney. personagem. Viva Ney. Icônico. Deixa eu fazer uma homenagem também ao Lata Vaca, que pra mim ele foi um dos meus primeiros crushes quando ele fez o Mederix no Estúpido Cupido. Pra vocês terem uma ideia da minha idade, né? Mas ele é Que maravilhoso. legal, Ana. Adorei saber dessa curiosidade. Ele era um rebelde, super James Dean no Estúpido Cupido. Mas ele sempre Muito teve bom. um charme, assim, muito próprio, muito singular mesmo. Até por isso que ele faz um vampiro tão bem. Sim. É isso, então. Vamos ficando por aqui no nosso podcast sobre Nosferatu. Agradecer a Ana, mais uma vez, pela presença. Sim, a gente está falando de um filme que fala sobre a escuridão e a Ana é sempre uma presença iluminada nos nossos programas. Muito obrigado, Ana. Que bonito, adorei isso. Adorei, é um filme muito bonito, né? Eu fiquei fascinada de ter começado o ano com esse filme. E eu ainda postei isso, né? Falei, meu filme 2025 começou bem. Aí quem não gostou, postou assim, começou bem? Eu falei, será que pegaram minha deixa, né? Pra me contradizer. Mas eu falei, gente, mas aí é de cada um, né? Como amo o cinema,
amo o cinema muito formal, mas que eu sempre falo isso, que a forma por si só, vazia de conteúdo também, ela não leva a muito lugar, né? É igual o Tim Burton. O Tim Burton é muito legal, ele referencia o expressionismo, mas muitas vezes ele esvazia o sentido do expressionismo, né? Porque fica a forma pela forma, sem entrar na profundidade do que o expressionismo estava propondo. E quando você vê um cara como esse, repassando a história do cinema e trazendo ela pra gente hoje, com tanta vitalidade, é um presente para a alma, para os olhos, para tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Renê, muito obrigado também pela presença mais uma vez, valeu. Obrigado aí pelo convite. Vou rever o filme para ver se mais desejos são despertados em relação a ele, mas acho um excelente filme, assim, principalmente do ponto de vista técnico, tudo que foi dito aqui. E o Eggers não me decepcionou ainda, espero que não decepcione nunca. É um diretor que eu tô curioso, assim, vou estar sempre tentando ver assim que lançar cada filme dele, porque ele sempre traz um olhar próprio e eu acho legal, principalmente se ele mantiver essa proposta que me parece ser de trazer um olhar atual próprio para temas que são muito antigos, né? E isso eu acho muito interessante e que legal que existe um diretor, um artista com essa proposta aí. Muito bom, Renê, valeu. E Matheus, muito obrigado também, mais uma vez. Seus comentários foram ótimos aqui pra gente dar sequência aqui na nossa conversa. Eu que agradeço mais uma vez por me receberem aqui. Sempre um prazer participar. Eu vivi enchendo o saco do Renato, falando, eu preciso falar de Nosferatu, eu quero ver Nosferatu. Mas é porque esse filme, assim, pra mim é quase que um presente pessoal, sabe? Eu gosto muito de toda essa história do vampiro na literatura, nos cinemas. É um tema que me atrai muito. Eu diria que Drácula também é uma das leituras que mais me impactou durante a minha vida, assim. E ter um filme desse com uma representação dessa e principalmente com os temas atuais, né, que a gente comentou, eu acho que é um presente, assim, pro cinema mesmo, sabe? Depois de tanto filme ruim que tem nos últimos anos, a gente vê uma obra de arte no cinema e que tá tendo uma boa repercussão no sentido de bilheteria e tudo mais. Então eu acho isso muito importante. E é um prazer estar aqui comentando. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Matheus. Valeu. Você que nos acompanhou, nos ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência. Você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, entre lá em cinematório.com.br e junte-se a nós. Gente, valeu demais. Essa conversa foi maravilhosa. E só para encerrar rapidamente, porque eu tinha falado, né, como que a Ellen, de certa forma, é uma heroína trágica também, mas na sua dualidade, ela também é muito vitoriosa, porque ao mesmo tempo que consegue abraçar sua escuridão, sua individualidade, ela também está agindo em torno de um propósito maior, né? Algo maior do que ela própria, do que aquilo ali, daquele mundinho, assim. Então eu achei isso muito significativo também pra gente pensar nessas possibilidades de ação para algo maior do que si mesmo. É isso, um beijo, gente, até a próxima. Um grande abraço, pessoal, até mais. Tchau.